rei da Prússia entrou numa seita secreta, ganhou um nome místico e acreditou que os próprios irmãos conseguiam invocar espíritos de gente morta. Aí ele virou rei. E em vez de deixar aquilo como hobby esquisito de príncipe rico, colocou justamente esses homens dentro do próprio governo. Um deles assumiu os assuntos religiosos do país e começou a mudar a lei, censura e política nacional. E o pior é que isso não é teoria da conspiração. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás de reis, imperadores e cortes europeias que realmente se aproximaram de ocultistas, sociedades secretas, curandeiros e místicos, incluindo o homem que veio antes do Rasputin, o ocultista preso no caso do colar da Maria Antonieta e o imperador que transformou Praga na capital europeia da alquimia. Vamos começar pelo caso mais forte e mais bem documentado de todos, porque esse aqui não é nem interpretação, nem especulação, é fato histórico com nome, data e registro formal de iniciação. Frederico William II, sobrinho e sucessor do próprio Frederico o Grande no trono da Prússia, foi formalmente iniciado dentro da Ordem da Rosa Cruz de Ouro, em agosto de 1781. Ainda quando era apenas príncipe herdeiro, anos antes de virar rei de verdade, recebeu, dentro da própria ordem secreta, um nome místico específico, para ser chamado somente pelos irmãos iniciados, Hormessus. Existe inclusive um registro da época confirmando que um dos líderes daquela seita chegou a escrever que a maior ambição pessoal dele era servir como instrumento na mão do príncipe, com o propósito declarado de salvar milhões de almas da própria perdição espiritual. Mas da onde veio tudo isso, meu Deus do céu? Quem colocou Frederico William nesse mundo foram principalmente dois homens da própria ordem, Johann Christoph von Wöhner e Johann Rudolf von Birschernhofen. E olha o jeito que eles usavam para convencer o príncipe de que aquilo tudo era real. Efeitos especiais. No século XVIII, eles usavam uma coisa chamada lanterna mágica, que era basicamente o antepassado do projetor. Você colocava uma imagem pintada numa placa de vidro, passava uma luz por trás e conseguia projetar aquela figura numa parede, numa cortina ou até no meio da fumaça. Num ambiente escuro, iluminado por velas, aquilo podia parecer uma aparição de verdade para quem não entendia como o truque funcionava. E era justamente isso que eles faziam. Preparavam uma sala perto do palácio de Sanssouci e ensinavam supostas invocações de espíritos diante do príncipe. Entre os mortos que diziam trazer de volta estavam o imperador romano Marco Aurélio e o filósofo Leibniz. Ou seja, o futuro rei da Prússia estava vendo uma projeção, achando que aqueles homens tinham aberto uma linha direta com a lei. Era praticamente uma sessão espírita com PowerPoint do século XVIII. E existe até relato que um desses dois homens, o Bistrofran, teria curado o próprio príncipe de uma doença física usando um elixir chamado Rosa Cruz, reforçando ainda mais a confiança pessoal que o futuro rei desenvolveu por aquele círculo místico específico, misturando cura física real ou percebida com autoridade espiritual conquistada através de um teatro encenado. Só que sempre pode piorar, né? Quando o Frederico William finalmente subiu ao trono, ele não deixou aquela conexão mística para trás. Ele nomeou o Wöhner ministro responsável formalmente pelos assuntos religiosos do país inteiro e o Bischofran virou o conselheiro militar próximo dele. O Wöhner, já no cargo oficial, promulgou em julho de 1788 o chamado Edito Religioso, documento que impôs a ortodoxia protestante rígida por toda a Prússia, revertendo diretamente a própria política de tolerância religiosa iluminista que o Frederico o Grande tinha construído com tanto cuidado décadas antes. Poucos meses depois veio o edito complementar de censura formal, restringindo a liberdade de imprensa. Durante praticamente 9 anos inteiros, até a morte do próprio rei, em 1797, a Prússia foi na prática governada por essa influência. Só depois que o filho dele assumiu, o Frederico William III, que o Wöhner foi finalmente demitido e aquela influência mística direta sobre a política nacional chegou ao fim. Tá, mas vamos falar um pouco de contexto. Como que um príncipe prussiano entrou nisso? O final do século XVIII foi um período de efervescência ocultista intensa em toda a Europa germânica, com sociedades secretas esotéricas brotando lado a lado com o próprio movimento iluminista racionalista, numa espécie de reação cultural contrária ao excesso de razão fria que os próprios filósofos do iluminismo vinham defendendo havia décadas. Existia um fascínio
fascínio genuíno e generalizado por alquimia, cabala cristã e por comunicações com espíritos, misturado com aquele ideal de estrutura organizacional cheia de graus hierárquicos, rituais de iniciação e juramentos de sigilo, que era um molde perfeito para atrair jovens nobres buscando um sentido espiritual alternativo ao protestantismo oficial mais seco que existia. E o próprio Frederico William II tinha um motivo pessoal extra para estar receptivo a esse tipo de aproximação. Ele vivia na sombra gigantesca do Frederico Grande, o tio, que era um militarista, racionalista, praticamente ateu declarado, que tratava o próprio sobrinho com desdém conhecido, considerando ele intelectualmente inferior e emocionalmente instável demais para o trono. Então, naquele contexto, encontrar um círculo de irmãos místicos era reconfortante, mas também trazia um respeito genuíno e uma atenção pessoal cuidadosa. Então, os próprios historiadores especializados nesse episódio apontam justamente essa carência emocional e essa busca por validação pessoal como um fator psicológico relevante por trás da conversão inteira, não só uma curiosidade intelectual solta. Agora vamos para a França, para um dos escândalos mais famosos de toda a monarquia europeia, envolvendo um ocultista real e Maria Antonieta, que foi completamente inocente e arrastada para dentro de uma fraude que ela nunca cometeu. O nome central aqui é Cagliostro, um ocultista italiano genuíno, alquimista, autoproclamado, curandeiro, fundador da própria versão pessoal de maçonaria egípcia, um homem que conduzia sessões espíritas regularmente, vivia cercado de reputações místicas ao redor da própria Europa inteira. E ele era amigo pessoal íntimo do cardeal de Johann, figura central de todo o escândalo, que ficou conhecido depois como o caso do colar dos diamantes, acontecido entre 1784 e 1786. Posso falar sobre isso em outro vídeo, eu acho que eu já contei, mas conto de novo. Mas resumindo, a trama inteira foi orquestrada por uma golpista chamada Jeanne de Valois Saint-Remy, que convenceu o próprio cardeal de que a rainha Maria Antonieta queria comprar um colar de diamantes extremamente caro, envolvendo mais de 600 pedras preciosas através de uma negociação secreta que ela mesma se ofereceu para intermediar. Só que detalhe, a Maria Antonieta não participou daquela fraude, a assinatura dela no próprio contrato foi falsificada pela golpista, sem conhecimento nenhum da rainha sobre qualquer negociação envolvendo colar nenhum. Ela era uma vítima inocente de um golpe elaborado. Enfim, o Cagliostro foi implicado no escândalo justamente pela proximidade dele com o cardeal de Rohan. E chegou a passar 9 meses inteiros preso na Bastilha, enquanto o próprio processo corria. Mas o próprio Parlamento de Paris, em maio de 1786, absolveu formalmente o cardeal e o Cagliostro por falta de prova concreta ligando qualquer um dos dois à fraude. Existem relatos da época sugerindo que o Cagliostro teria conduzido uma cerimônia mística de invocação egípcia para o próprio cardeal antes das negociações começarem, alimentando ainda mais a confiança dele de que aquele negócio inteiro tinha uma bênção espiritual por trás. Mas o crime em si foi uma fraude financeira comum, não um ritual mágico. O escândalo inteiro, mesmo com a absolvição formal do Cagliostro e sem culpa nenhuma da própria rainha, ainda assim ferrou mais a reputação pública da monarquia francesa, alimentando desconfiança popular crescente que, há poucos anos depois, contribuiu para o clima revolucionário que derrubou a coroa inteira. A Maria Antonieta já carregava uma reputação pública desgastada havia anos antes daquele escândalo específico estourar, alimentada por boatos constantes sobre gasto excessivo, estilo de vida considerado extravagante demais pelos padrões franceses e sobre a origem dela ser austríaca, que boa parte da própria opinião pública francesa nunca aceitou completamente. Que detalhe, ela era a que menos gastava na corte, algo em torno de 15% do valor total da monarquia. O cunhado gastava muito mais, posso fazer um vídeo sobre isso. E agora, a gente chega num caso que parece inventado especialmente para esse vídeo. A Madame de Montespan, amante oficial do Luís XIV, foi implicada numa investigação que envolvia veneno, magia, poções amorosas e supostas missas negras. Só que não tinha nenhuma seita secreta organizada na qual ela participava. Pelo menos não existe documentação que prove isso. O que existia em Paris
Era uma rede clandestina de adivinhas, curandeiras, vendedores de veneno, mágicos e até sacerdotes envolvidos em rituais proibidos. E uma das figuras centrais dessa rede era Catherine Desaias, mais conhecida como Lavoisier. Quando começou o famoso caso dos venenos, no final da década de 1670, a investigação foi abrindo uma verdadeira caixa de Pandora da aristocracia francesa. Nobres apareciam ligados a consultas de adivinhação, filtros amorosos, venenos e cerimônias destinadas a conquistar amantes ou eliminar rivais. Então surgiu o nome que o Luís XIV menos queria encontrar, Madame de Montespan. Segundo os depoimentos recolhidos pela investigação, a Montespan teria procurado a Lavoisier para conseguir meios mágicos de manter o amor do rei e afastar mulheres que ameaçavam a sua posição. A historiadora Lynn Wood, que estudou extensamente os documentos policiais e judiciais desse caso, mostra que os investigadores concluíram que a Montespan tinha recorrido a poções amorosas e rituais mágicos para aumentar a influência sobre o Luís XIV. E aí a história fica bem mais pesada. Alguns acusados disseram que ela também teria participado de cerimônias sacrilégias conduzidas por padres renegados, as chamadas missas amorosas, frequentemente descritas como missas negras. O problema é que aqui a gente precisa separar do que foi a acusação do que a gente consegue provar. A ligação dela com práticas mágicas aparece fortemente na investigação. Já os detalhes mais cinematográficos das missas continuam discutidos entre historiadores. E sabe quando essa investigação ficou inconveniente de verdade? Quando começou a chegar perto demais da cama do rei, o Luís XIV acabou criando uma comissão especial justamente para desmontar aquela rede de envenenadores. Só que, conforme o nome da Montespan aparecia nos depoimentos, o processo começou a ameaçar não só uma amante qualquer, mas a reputação do monarca e da corte. Parte das investigações, então, passou a acontecer de maneira reservada e os documentos particularmente comprometedores acabaram sendo destruídos. Isso é justamente uma das razões pelas quais a gente nunca vai conseguir reconstruir com absoluta certeza até onde a Montespan realmente foi. Então não dá para afirmar que a Madame de Montespan fazia parte de uma seita satânica escondida em Versalhes. Isso já é transformar uma investigação histórica em American Horror Story, mas dá para afirmar que a amante mais poderosa do Luís XIV foi seriamente implicada numa rede clandestina que vendia magia, poções e rituais a membros da elite francesa. E isso talvez seja mais interessante porque não era uma seita única, era praticamente um mercado paralelo de ocultismo funcionando embaixo da sociedade mais católica, elegante e cerimonial da Europa. E se tem uma rainha que virou praticamente sinônimo de feitiçaria na imaginação popular é a Catarina de Médici, só que a gente também precisa separar as coisas. A Catarina realmente acreditava muito em astrologia e cercou-se de homens que faziam previsões, mapas astrológicos e, em alguns casos, também tinham reputação ligada à alquimia e às chamadas artes ocultas. O Nostradamus foi chamado à corte e ganhou prestígio junto à família real. Mais tarde, outro nome aparece com frequência ao lado dela, o Cosimo Ruggieri, um astrólogo italiano que ficou justamente famoso por aconselhar a Catarina através de previsões sobre o futuro. E aí a fofoca explodiu. Com o tempo, os inimigos políticos começaram a transformar essa rainha italiana, cercada de astrólogos, numa espécie de bruxa oficial da França. Surgiram histórias de espelhos mágicos, encantamentos, rituais secretos e até missas negras. Algumas dessas histórias aparecem em textos do próprio século XVI, mas a maior parte dos detalhes mais escandalosos não conseguem ser comprovadas por outras fontes. Então a verdade fica naquele meio termo que a história adora. A Catarina realmente consultava astrólogos e tinha interesse sério pelo esoterismo, mas a Catarina, feiticeira, que fazia rituais satânicos escondida no palácio, é, em grande parte, produto da lenda negra criada pelos inimigos dela. Ou seja, ela já fazia coisa suficiente para assustar o embaixador do século XVI. Os panfletos olharam e decidiram, falta colocar um demônio aqui. Agora eu tenho um caso interessante. Você sabia que antes do Rasputin teve outro místico na corte russa? Pois é, a corte do czar Nicolau II e da czarina Alexandra já estava imersa em misticismo e ocultismo anos antes do Rasputin sequer aparecer na história deles. Ele se chamava Monsieur Philippe, curandeiro e ocultista francês, vindo de Lyon, sem diploma médico formal nenhum. Ele foi apresentado ao casal imperial em 1901, através de duas princesas montenegrinas próximas da corte russa, já que circulavam havia tempo dentro daquele mesmo ambiente de espiritualismo alternativo europeu.
O Felipe conduzia sessões místicas regulares, praticava a técnica de hipnose e chegou a fazer profecia específica para o próprio casal imperial. E em 1902, ele convenceu que Alexandra estava grávida do filho homem, finalmente, que foi falsa, resultando no que a medicina moderna reconhece como uma gravidez psicológica. O primo do próprio czar registrou em seu diário pessoal que depois de encontrar o Felipe, o imperador entrava em estado de quase transe místico, voltando das próprias sessões de oração com o rosto brilhante e os olhinhos brilhando. Existe ainda outra figura desse mesmo ciclo esotérico antes do Raputin. O ocultista francês chamado Papus, fundador da própria ordem mística chamada Ordem Martinista. Ele visitou a Rússia repetidas vezes entre 1901 e 1906, e existe relato de que ele teria conduzido uma sessão específica em 1905, tentando invocar o espírito do pai do czar, o Alexandre III, já falecido. Então, quando a história popular conta o Rasputin como se fosse uma aberração única e isolada dentro de uma corte racional, interrompida por um místico oportunista, ela esconde justamente esse padrão mais amplo. A corte russa já vinha, há mais de uma década, cultivando o ambiente aberto e receptivo a esse tipo específico de influência esotérica íntima, tornando o próprio sucesso posterior do Rasputin um resultado natural de um terreno já preparado. E existe um fator emocional específico que ajuda a explicar porque aquele casal imperial russo especificadamente era tão vulnerável a esse tipo de influência mística repetida ao longo dos anos. O desespero em torno da sucessão dinástica. Alexandra precisava desesperadamente de um herdeiro homem, depois de já ter dado à luz a 4 filhas mulheres. E cada gravidez fracassada ou filha nova nascida aumentava a pressão emocional e política sobre ela, dentro de uma corte que via aquilo como falha pessoal, não uma questão biológica. Esse desespero acumulado, então, criava um terreno emocional fértil demais para qualquer figura mística que prometia soluções. Agora, se você acha que o ocultismo e poder secular já eram uma combinação estranha, espera a gente chegar no Vaticano. No século XVII, astrólogos começaram a prever publicamente a morte do próprio Papa Urbano VIII. E ele levou aquilo tão a sério que o caso virou uma investigação, prisão e crise política dentro de Roma. Entre os homens chamados para lidar com aquela ameaça estava o Tommaso Campanella, um frade dominicano que também era filósofo e astrólogo. Ele acreditava que determinados fenômenos celestes podiam influenciar acontecimentos terrestres e escreveu justamente naquele período tentando explicar até onde a astrologia podia ser aceita dentro do cristianismo. E aqui tem uma ironia maravilhosa. Pouco depois, o próprio Urbano VIII publicou uma das condenações papais mais duras contra a astrologia divinatória, ou seja, quando alguém tentou prever a morte do Papa através dos astros, o Vaticano aparentemente decidiu que aquele hobby tinha ido longe demais. E para fechar essa volta pela Europa mística inteira, 2 casos extras que merecem menção rápida por serem igualmente bem documentados. O Rodolfo II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, é talvez o exemplo mais rico e mais complexo de monarca dedicado ao próprio ocultismo formal de toda essa história. Ele transferiu a corte imperial inteira para Praga, transformando a própria cidade em um centro europeu de referência para alquimia, astrologia e cabala, patrocinando ao mesmo tempo cientistas sérios de verdade, como Tycho Brahe e Kepler, e ocultistas como John Dee e o Edward Kelly. Obcecado pela busca literal da própria pedra filosofal, ele foi se tornando cada vez mais recluso ao longo do próprio reinado, focado quase inteiramente na própria pesquisa esotérica pessoal, em vez de administração política ativa dentro do próprio império. E existe ainda o caso do Alexandre I da Rússia, que ficou sob influência mística intensa de uma baronesa chamada Julie von Kuderney, visionária de tradição pietista depois do fim das guerras napoleônicas em 1812. As próprias reuniões de oração conduzidas por ela influenciaram diretamente a criação da chamada Santa Aliança, o documento diplomático de 1815, unindo as principais potências europeias sobre uma linguagem explicitamente religiosa e mística. O ministro austríaco da época chegou a classificar aquele documento oficial como nada retumbante, enquanto o representante britânico foi mais direto, chamando de misticismo sublime e absurdo, em correspondências privadas da época. Enfim, talvez a lição mais interessante disso tudo seja essa: poder absoluto
absoluto, não protege ninguém contra a própria vulnerabilidade humana em busca de sentido, controle, contato com algo maior. Pelo contrário, às vezes parece até aumentar essa vulnerabilidade, justamente porque monarcas isolados no próprio topo de poder têm menos gente ao redor disposta a questionar abertamente qualquer crença estranha que ele decida adotar. E se você chegou até aqui, comenta pra mim qual desses casos mais te surpreendeu. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo, se torna membro, me ajuda. E nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.